Olá, galerinha. Ei, Gabi, tudo bem? Estamos aqui para mais um exercício. Exercício que envolve equação do segundo grau. Nesse caso, nós temos um sistema que vai cair numa equação de segundo grau. Então, nós temos aqui x ao quadrado, que significa um número vezes ele mesmo, menos 2 vezes y ao quadrado, ou seja, o número vezes ele mesmo multiplicado por 2, né? É igual a menos 14. Então, o quadrado de um número menos 2 vezes o quadrado de um outro número é igual a menos 14. E a soma dos dois números é igual a 1. O que a gente quer saber é quais ou quem são esses números, quais os valores desses números. Então, toda vez que eu tenho uma equação, um sistema de equação, eu tento sempre começar da equação mais simples. E a equação mais simples nesse caso aqui é essa equação aqui, ó, x mais y igual a 1. Então eu peguei a equação x mais y igual a 1. Se eu mudar o y de lado, eu descubro o valor do x. Aqui, ó. Mais y passa para o lado de cá, fica menos y. Então x é igual a 1 menos y. Então, nesse ponto aqui, se alguém te pergunta quanto vale o x, Gabi, você vai responder, o x vale 1 menos y. Beleza? Porque x mais y é igual a 1, então x vale 1 menos y. Mas se eu tivesse deixado o y e passado o x, teria algum problema? Não. Nesse caso, o y valeria 1 menos x. Mas eu preferi isolar o x. Perfeito? Preferi isolar o x. Então, x mais y é igual a 1, passei o y para o outro lado, x é igual a 1 menos y. Ok, então eu já tenho o valor de x. Agora eu vou pegar essa equação aqui, ó, agora eu vou trabalhar na segunda equação, tá vendo? Então já trabalhei na primeira equação, vou trabalhar na segunda equação. A segunda equação me diz que o número x ao quadrado menos 2 vezes y ao quadrado é igual a menos 14. Mas, galerinha, o valor de x você já conhece. Quanto vale o x? Vale 1 menos y, que está aqui. Tá vendo? Então, no lugar do x, eu vou escrever 1 menos y. Vou colocar um parênteses, tá? Para que eleve tudo isso aqui ao quadrado. Então, ficou 1 menos y, porque esse é o valor do x, ao quadrado, menos 2 vezes y2, que eu repeti aqui, é igual a menos 14. Então, eu obtive esta equação, galerinha. Esta equação. Perfeito? Observe que aqui eu tenho aquela identidade notável, né, o produto notável. Está vendo a importância da gente saber os produtos notáveis? Se eu não sei os produtos notáveis, eu ia ficar meio perdido aqui agora, ia ter que fazer uma multiplicação, coisa desse tipo. Então, é assim que funciona a matemática, uma coisa ligando na outra, tá vendo? Então aqui eu tenho, aqui, apareceu aqui, ó, o quadrado da diferença de dois termos. Quadrado da diferença de dois termos. Como eu resolvo essa partezinha aqui? É o quadrado do primeiro, 1 ao quadrado é 1, menos 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo, 2 vezes 1, 2 vezes y, 2y, mais o quadrado do segundo, y2. Repeti o menos 2y2 e igualei ao menos 14. Perfeito. Agora eu vou pegar 1y2 menos 2y2, vai dar menos y2. Como é que eu penso isso aqui? Eu tenho um y2, mas devo 2y2, vou pagar 1 e ainda vou ficar devendo 1 y2 aqui, ó. Então, y2 menos 2y2 deu menos 1 y2. Ok. Esse menos 2y simplesmente repetiu. E esse 1, né, eu vou somar aqui, ó, menos 14 ao passar para o lado esquerdo vai ficar menos 14 ao passar para o lado esquerdo, vai ficar mais 14, que vai somar com esse 1 aqui, ó. Eu trouxe esse 1 para frente do 14 aqui, ó. 1 mais 14, 15. Então, a minha nova equação é menos y ao quadrado, menos 2 vezes y mais 15 igual a 0. Olha, apareceu uma equação do segundo grau completa, onde o a vale menos 1, o b vale menos 2 e o c igual a 15. Acabou o problema, né? Porque a gente já treinou bastante equações do segundo grau. É aí que está o ponto, galerinha. Se você não estudou a equação do segundo grau, você poderia chegar nesse ponto e você não conseguiria avançar. Então a gente tem que ir estudando aos poucos. Matemática é uma sequência.
pensa na seguinte coisa: ninguém consegue ficar malhado em um único dia. Não adianta eu querer malhar 20 horas num único dia e pronto. Não, não adianta, é um pouquinho a cada dia. Legal, galerinha? Eu estou fazendo esses vídeos para tirar a dúvida da Gabi e também para outras pessoas que possam interessar. Então, muitas vezes, uma coisa que serve para uma pessoa pode servir para as várias. Se vocês acharem que serve, curtam, compartilhem, passe para os coleguinhas. Legal. Avançando, o A é igual a 1, o B igual a menos 2 e o C igual a menos 15, né? Aqui, ó. C igual a 15. Beleza? C igual a 15. Corrige isso aí, Flavão. Pronto. Vamos corrigir. A igual a menos 1, B igual a menos 2 e C igual a 15. Perfeito. Delta é igual a B2 menos 4AC. Delta será igual. Coloquei o parênteses aqui para não ter risco de eu esquecer de elevar o sinal negativo ao quadrado. Então, no lugar do B, eu vou colocar menos 2. Né? Menos 4AC. O A vale menos 1 e o C vale 15. Menos 2 ao quadrado, 4. Menos com menos, mais, com mais, mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 15, 60. Então, a soma dá 64. Já vou adiantar. Quanto é raiz de delta? É a raiz de 64, que é 8. Vamos para a próxima fórmula. A próxima fórmula nos diz que x é igual, não coloquei aqui, ó. A próxima fórmula é x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Tem nos vídeos, né? A gente, nos outros vídeos, tem bastante, utilizamos bastante essa fórmula. Então, neste caso aqui, a variável está em y. Então, eu vou fazer o seguinte: y é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Menos o valor do b é menos 2, mais ou menos raiz de delta, raiz de 64 é 8, já coloquei aqui, dividido por 2 vezes a, o a é menos 1. Então aqui eu tenho 2, deixa isso quietinho aqui, né? Então eu vou separar isso aqui em duas equações. Uma que eu vou chamar em duas partes. Uma que eu vou chamar de y' e a outra que eu vou chamar de y duas linhas. Uma eu vou fazer somando e a outra eu vou fazer subtraindo. Então, y' ficou 2 mais 8 dividido por menos 2. 2 somado com 8 dá 10. 10 dividido por menos 2 dá menos 5. E o y duas linhas ficou 2 menos 8 dividido por menos 2. Se eu tenho 2 e devo 8, pago 2 e continuo devendo 6. Agora aqui eu tenho a divisão. Divisão de sinais iguais, positivo. Menos dividido por menos, mais. 6 dividido por 2, 3. Então, eu já encontrei que um valor de y é menos 5 e o outro valor de y é 3. Preciso agora de encontrar o valor de x, né? Mas eu sei que x é igual a 1 menos y, tá vendo? X é igual a 1 menos y. Então, para y igual a menos 5, nós temos x igual a 1 menos y. Então, x igual a 1 menos o y, que vale menos 5. Menos com menos, mais. Então, eu obtenho 1 mais 5, que é igual a 6. Para y igual a 3, nós temos x igual a 1 menos y. 1 menos, nesse caso, o y é 3, 1 menos 3. 1 menos 3 é menos 2. Então, como fica a solução? Primeiro eu coloco o x, depois eu coloco o y. Quando o x for 6, tá vendo aqui, ó, x for 6, o y é menos 5. Então, 6 e menos 5. E quando o x for menos 2, o y é
3. Olha que legal. Quando eu estava aqui no início, olha, a soma dava 1. A soma dos dois números dá 1, né? Dava não, continua dando, então dá 1. Legal. Vamos aqui, voltando. Aqui, vamos somar. 6 somado com menos 5 dá 1, perfeito. Menos 2 somado com 3 também dá 1, perfeito. Então, nós conseguimos conferir e a nossa solução está corretíssima. Gabi, espero poder ter ajudado e espero poder ajudar também outras pessoas, outros coleguinhas. Eu vou sempre estar colocando vídeos, então quem puder estar inscrito no canal vai receber as notificações. Forte abraço, fiquem com Deus.